Uma das questões que tem que ser devidamente compreendidas em uma ação de juros bancários ou quando você faz uma assessoria para interpretar o que o teu cliente está assinando é a relação que os juros têm com o tempo. Então não adianta eu só olhar a taxa de juro e achar que por ali eu já consigo identificar o efeito que isso vai causar no endividamento do meu cliente. Então eu vou trazer aqui um exemplo para vocês verem que não é uma regra, é como uma regra de 3, né? Então eu tenho que saber fazer essa interpretação, principalmente para aquela taxa de juro ofertada em relação ao regime de capitalização simples ou de capitalização composta. E antes que você diga, ah, Donato, capitalização não é o mesmo que juro composto, eu te garanto, tá, que qualquer terminologia, juros capitalizados, juros compostos, juros fungíferos, anatocismo, possuem o mesmo signo quando você faz esse estudo, ou seja, os juros são considerados como vencidos e não pagos, reincorporados ao saldo devedor, para que sobre esse novo saldo, um novo juro seja contratado. Então, nesse caso aqui, ó, o exemplo aqui para a gente ter uma devida compreensão é sobre uma taxa de juro remuneratório mensal de 0,50%, depois a 1% e 2%. Ou seja, estou usando taxas que são o dobro da anterior e vou mostrar que não há uma correlação no tempo na mesma proporção. Então, se você pega um contrato que a taxa é de 0,50 para 6 meses, a diferença entre juros simples e composto é de 0,40%. Se eu dobro esse prazo aqui na mesma taxa de juro, pode ver que qual que seria nosso raciocínio? Ah, então no próximo, para 12 meses seria 0,80. Não, ele já vai para 0,16, tá? Praticamente não, é o quádruplo do efeito que o regime causa aqui a 6 meses. Quando eu vou para 24 meses, sobre 0,64 pontos percentuais a diferença. E para 48 meses, né, que seria o dobro do anterior, ó. Então, de novo, não, se os juros no tempo não tem esse efeito, então aqui deveria ser o quê? 1,28 a diferença. Você pode ver que ele também quadriplicou praticamente, mais que quadriplicou. Quanto mais a taxa de juro for alta, mais essa diferença aqui ela é discrepante. Então, ó, eu vou pular agora para 1%. Eu tenho um contrato a 1% e eu quero saber a diferença entre juros simples e compostos em periodicidade mensal. Em 6 meses dá 0,14. Então você pode ver que quando eu altero a taxa de juro ao dobro, eu já praticamente alcanço a diferença que daria metade da taxa pelo um prazo dobrado no caso anterior, ó. Então, a 12 a 0,50, a diferença entre os regimes é 0,16. Quando eu duplico a taxa, em 6 meses já praticamente eu atinjo aquela diferença ali. Quando eu vou para 12 meses, ó, você pode ver que aqui no primeiro exemplo, ele aumentou 4 vezes mais a incidência ali do impacto de juro. Quando eu duplico a taxa, eu também estou dobrando ela, a taxa remuneratória, e estou indo para 12 meses, você veja que ela já foi para 0,61. Então ele já está demonstrando aqui que é muito mais oneroso no tempo o juro a 1% com regime composto do que o anterior. Vou dobrar para 24, ó. Já veio para 2,40. Tá? 2,40 pontos percentuais de diferença. E em 48 meses, 8,93. Então você consegue visualizar como tem que ser interpretada a correlação com o tempo? Não na mesma proporção, ou seja, porque vai ficar muito mais oneroso, quando eu tenho uma taxa de 2%, tá? Em 6 meses, a diferença entre um regime e outro dá 0,55 pontos. Quando eu dobro o tempo com uma taxa de 2%, já vai para 2,28 pontos de diferença entre o regime simples e composto. Pode ver que eu sempre estou batendo nisso. Quando eu venho para 24 meses, ele já vai para 8,68. E quando eu trago 2% de juro a 48 meses, entre o regime 8, nós temos 31,99 pontos percentuais a mais de juro cobrado entre o regime e outro. Então, isso aqui deixa muito claro que quando você recebe um contrato de juros bancários, eu tenho que saber fazer essa interpretação no tempo. Até porque tem outros vídeos meus que eu falo sobre o efeito da capitalização no tempo e o sistema de amortização, como é que ele faz a devolução do dinheiro. Então, só para fechar, em 48 meses a 2%, o valor que esse cliente vai devolver de capital no início é muito inferior ao valor dos juros. Por isso que as pessoas, muitas vezes, têm lá um contrato de 48,60, pagam 10 parcelas, vão ao banco para quitar um veículo ou um capital de giro e dizem, olha, por que eu, após pagar 10 parcelas, parece que meu saldo devedor não baixou? Por essa questão.
Isso aqui é muito claro nas ações judiciais, porque sempre o judiciário vai dizer, principalmente nas teses que alegam que o juro é abusivo, que se você não provar isso, então você tem que saber interpretar como se forma a taxa de juro, o efeito no tempo e correlacionar com aquilo que o ordenamento jurídico protege, que é a proibição de abusividade. A mera comparação de taxa de juro com média de mercado não dá certo. Por isso que esses conceitos são imprescindíveis para desenvolver um bom trabalho para o seu cliente. Espero que você tenha gostado. Deixo aqui mais uma contribuição e um grande abraço. Fique com Deus.